Como lidar com as perdas? Segundo a autora Lia Luft, com as perdas não há outro jeito a não ser perdê-las. Mas quando a perda se trata de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, então nós nos vemos frente a um processo de elaboração desta perda. Este processo de elaboração da perda na pessoa enlutada nós chamamos de luto normal. O luto normal, portanto, é este luto onde a pessoa vivencia as fases do luto para poder reorganizar a partir de um tempo X a sua vida. Se você quer saber mais sobre estas fases do luto, sobre o luto normal, eu te convido a poder assistir o vídeo anterior, porque neste nós vamos falar sobre o luto patológico. Se o luto normal ele está ligado à vivência dessas fases, o luto patológico ele tem a ver com a obstrução em alguma parte de uma dessas fases na elaboração do luto. Antes, porém, eu quero aqui destacar com você um pouco da história da forma como que a sociedade, as pessoas lidavam com o luto. No livro escrito por Philippe Arrier, o livro é A História da Morte no Ocidente, ele diz que até o final do século XVIII, a maneira de poder lidar com a morte era a seguinte: já no momento em que a pessoa se encontrava extremamente debilitada, ou seja, naquele momento em que os familiares já entendiam que a morte se aproximava, a casa era aberta para a visitação. Bom, aí já tem que se colocar uma coisa bem interessante, é que a pessoa morria em casa, não morria em hospital. Ela morria no aconchego da casa, ela morria no aconchego da família. Quando ela vinha a falecer, Philippe Arrier destaca que acontecia como que uma romaria, ou seja, vizinhos, amigos, parentes passavam então a visitar a família enlutada com o corpo na casa. Este era o momento então do funeral. E este momento ele cumpria dois objetivos básicos. O primeiro objetivo, diz Philippe Arrier, é induzir a família enlutada, ao enlutado ou à enlutada, a expressão da dor. Eu quero aqui destacar esta palavra então usada por Philippe Arrier, que é induzir. É uma forma de poder catalisar, é uma forma de poder favorecer. Ou seja, se o choro está represado, retido no peito, aquela angústia forte, então havia este estímulo para poder expressar este sentimento e liberar este choro. O segundo objetivo era o objetivo de poder fazer uma reinserção, um processo inicial de reinserção da família, da pessoa enlutada no contexto social. Isso ainda mais quando, por exemplo, se tratava da morte do homem, que aquela ocasião, até o final do século XVIII e um pouco mais à frente, ainda hoje também, mas é claro, com uma proporção bem menor, o papel do homem era muito importante no contexto da sociedade, enquanto provedor, enquanto aquele que sustentava a família, enfim, dentro daquele conceito onde a família é muito marcada pela família patriarcal, o homem ali com a sua força no contexto familiar. Então, este processo de reinserção da família no ambiente social, porque naturalmente, a partir da perda de um ente querido, o movimento do isolamento, de poder se isolar. É bem interessante, então, este movimento retratado por Philippe Arrier no livro A História da Morte no Ocidente. É assim até o final do século XVIII. Mas no início do século XIX, pontua Philippe Arrier, já há uma mudança, porque é o momento em que a pessoa, quando está adoentada, ela já é retirada da casa e não se morre mais no ambiente da família, no aconchego da família, mas num espaço de hospital onde a pessoa vive aquele ambiente sem nenhuma ligação afetiva. Por outro lado também, quando esta pessoa vinha a falecer em casa, o corpo era tirado, era retirado para um outro ambiente. É um momento em que se inicia aquele processo de higienização, ou seja, o morto contamina. É preciso então tirar o corpo do ambiente da casa e poder levar para um outro local. Philippe Arrier,
ele vai dizer que esta virada, ele vai nomear esta virada como sendo a interdição da morte. É o momento que há uma interdição da expressão do sofrimento e também do ato de poder morrer. Este processo de higienização, assim no contexto físico, ele vai se estender para a higienização emocional, para a higienização psíquica. Por quê? Porque agora, se lá até o final do século XVIII, então havia aquela visitação para poder induzir a expressão do sentimento, da dor, agora, no início do século XIX, começa um outro processo que é o seguinte: se a pessoa é enlutada, ela demonstra-se um grande pesar, ela demonstra uma grande dor, ela tem convulsões de choro, por exemplo, então ela já é ajuizada, como sendo uma pessoa que tenha um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional, ou então ajuizada como uma pessoa que não tem educação. Então observem bem a forma de poder lidar com a morte, de domar a morte e de domar também o sentimento daquele que está enlutado. Já há uma forma de poder cercear a expressão da dor. Inclusive, se você já participou de algum momento assim, ou já assistiu pela televisão uma pessoa famosa que veio a falecer, o velório, existe a expressão dos familiares, de pessoas mais próximas que tem aquele movimento do lenço, né? Para poder enxugar aquela lágrima furtiva, porque chorar e expressar então as emoções é algo que não é bem-vindo. Philippe Arrier, inclusive, ele vai destacar que dentro deste contexto a pessoa enlutada, ela se vê privada do choro na presença de outras pessoas. Para ela, só resta uma alternativa: chorar sozinha e quando ninguém a vê ou quando ninguém a ouve. Desta maneira, então, nós já observamos assim um aspecto cultural, que é um aspecto que não favorece na elaboração do luto. Ou seja, quem está sofrendo deve engolir o choro, quem está sofrendo não tem espaço para poder expressar o seu choro. A questão que eu quero, agora tendo feito este pano de fundo, poder acrescentar algumas outras colocações, é o tempo do luto. Como é que nós vamos falar do luto normal, do luto patológico? Já fizemos aí discorremos sobre este tema no vídeo anterior, quando falamos sobre o luto normal. Não há um tempo X que se diz assim, depois deste tempo, de uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, então a pessoa terá que ter superado esta perda. Não existe então uma demarcação de um tempo X, porque cada um é cada um, cada perda é uma perda. Sem dúvida alguma que um luto em que ele tem uma expressão de longa duração, onde os sentimentos são vividos com a mesma intensidade inicial, aí nós encontramos uma característica do luto patológico. Deixe-me aqui fazer uma comparação, buscando da natureza um fenômeno para tentar clarear então esta transição das fases do luto com a cristalização então em uma fase. Quando acontece, por exemplo, em alguma região um terremoto de grande intensidade, dizem os geólogos que após então aquele primeiro grande tremor se sucedem outros pequenos tremores. E esses tremores, eles explicam, eles são tremores da acomodação do solo. Então vamos lá, tem um tremor, tá? É maior, e depois tem tremores menores durante um período de tempo que tem a ver com a acomodação do solo. Digamos que no luto normal tem este grande tremor, tem este grande abalo, e o que vai se suceder são pequenos abalos, são pequenos tremores que vão estar ali sendo elaborados com o passar do tempo, nas fases da elaboração do luto. Também comento sobre as fases do luto normal no vídeo anterior. Vou fazer aqui uma pontuação breve sobre elas, mas veja lá que fases são essas. Então a pessoa, nestes tremores menores, são as fases da elaboração do luto. Agora, imagina o seguinte, que este grande tremor, ele tende a se repetir. Então, teve um grande tremor, aí depois tem um outro de igual intensidade, um outro de igual intensidade.
não tem estrutura que venha a aguentar isso. No que diz respeito ao luto patológico, é desta ordem. Então, no luto patológico, este primeiro grande tremor, ele tende a se perpetuar, ele tende a se prolongar, melhor dizendo, não se perpetuar, mas a se prolongar, de tal maneira que a pessoa sempre vai tendo aquela grande intensidade de sentimento e também de sofrimento. Então, fica aí esta primeira pontuação distinguindo o luto normal do luto patológico. No luto normal há uma fluidez. Não entenda luto normal como não expressar sentimento, como autocontrole, né, como forma de poder dizer que aceita aquela situação. Isso não são características de um luto normal. Muito pelo contrário, aponta para um luto patológico. Luto normal, repito, é a forma como que a pessoa enlutada ela vai passando pelas fases do luto. O luto patológico tem a ver com a cristalização, a obstrução em uma dessas fases que faz com que a pessoa fique na intensidade da dor e na intensidade do sofrimento. Quais são as fases do luto normal? Comentamos sobre elas lá no vídeo anterior, mas aqui então quero só destacar mais uma vez. A primeira fase, a fase do entorpecimento, a pessoa recebe aquela notícia, ela fica então ali entorpecida, não acredita, ainda mais quando se trata por vezes de um acidente ou de uma pessoa nova. A segunda fase é a fase do anseio e a busca da figura perdida. Esta é uma fase que tem a pontuação da raiva, então a pessoa ela agora quer reverter aquela ação e isso ela faz pela raiva de que não teve um bom atendimento ou de que ela mesma não deu a devida atenção, de que ela deveria ter socorrido antes. Enfim, são essas ações emocionais que têm a ver como se uma forma do psiquismo de poder reverter esta perda. A terceira fase é a fase da desorganização e desespero, que é aquela em que a pessoa cai em si e vê que não tem mais jeito e ela se vê desorganizada. Como eu vou viver daqui para frente e agora o que eu vou fazer da minha vida? Talvez você já tenha ouvido estas expressões. Quem sabe você, vivendo uma realidade do luto, também já tenha dito isso. A quarta fase é a última fase que fala sobre a fase de maior ou menor grau de reorganização. Ou seja, a pessoa transitou pelas três primeiras e agora então ela tem um maior ou menor grau de reorganização. Por que maior ou por que menor? É porque não há, por normalidade, o seguinte, passando as fases do luto, a pessoa agora tem um esquecimento, ela superou plenamente, não é isso. Ou seja, ela vai se reorganizar em menor ou maior grau a depender dos recursos que ela tenha, das vivências que ela tenha passado. Então esta forma de poder vivenciar o luto. Vai ser aquela saudade, vai ser aquela nostalgia, aquela tristeza, mas tudo muito pontual, tá? E não como algo que venha com a característica de um sentimento que veio para ficar e que não vai passar jamais. Alguns sintomas do luto patológico. A mumificação do ambiente. O que significa isso? Então a pessoa enlutada, ela não muda nada no ambiente da casa, por exemplo. Ela conserva a mesma estrutura de mobília, ela conserva as roupas na mesma posição no guarda-roupa, inclusive por vezes até nas refeições lá, os talheres e o prato colocado no mesmo local. Então uma cristalização do ambiente e tem a ver com a cristalização das emoções, é uma forma de não aceitar a perda, a mumificação do ambiente. Inclusive, se nós pensarmos que na história antiga, por exemplo, lá no Egito, a mumificação, quando os faraós eles eram enterrados nas pirâmides, ali com tudo que ele tinha e até mesmo com os próprios familiares, porque é aquela questão de que a qualquer momento ele poderia voltar. Um outro sintoma é o da depressão. A pessoa internaliza o sofrimento e ela se isola. Então esta depressão não pode ser confundida com tristeza. Tristeza é um dos sintomas da depressão, mas nem toda tristeza é depressão. Isso é importantíssimo. Eu tenho aqui alguns outros vídeos também neste canal que eu falo sobre a depressão, que é um tema que eu tenho me dedicado, tenho lido. E se você tiver interesse, veja lá alguns desses vídeos. Por depressão, então, entenda um conjunto de sintomas por um período de tempo
em que se caracteriza que aquela pessoa, ela está, no caso a pessoa enlutada, num processo de obstrução das suas emoções. Pensamentos alucinatórios é uma fuga da realidade, uma dificuldade em poder, então, aceitar a realidade, e tem esses pensamentos alucinatórios, pensamentos delirantes que aparecem como forma de negação da realidade. Num aspecto, por vezes, mais intenso e mais drástico, é o pensamento suicida. Aqui não confundir também com aquela interrogação que a pessoa enlutada fala quando perde um ente querido, em que ela diz: como que vai ser a minha vida daqui para frente? A esposa que perdeu o esposo que perdeu a esposa, enfim, como que vai ser a minha vida daqui para frente? Isso não é um sintoma que nós possamos dizer que a pessoa quer se suicidar. O pensamento suicida é quando a pessoa, na verdade, ela perde na vida a beleza de poder viver, e ela fala muito sobre a morte. Aí tem que ficar atento, onde ela começa a repetir nesse período que tem após a perda, que a vida não faz sentido, que ela quer morrer. Então é importante observar essas falas, porque aí sim essas falas não estão soltas, elas têm uma indicação. Algumas questões que estão relacionadas ao luto patológico, ou seja, por que algumas pessoas vão ter um luto normal e por que outras pessoas elas não vão ter este luto normal, vão ter um luto patológico. Tem a ver com a estrutura emocional e psíquica desta pessoa, com a saúde emocional da pessoa enlutada. Não necessariamente o luto criou o problema, mas o luto, enquanto experiência traumática, vai como que servir para a manifestação do problema, a manifestação, então, ali de um adoecimento psíquico. A teoria do trauma é a seguinte: um trauma primeiro, que vai ser ressignificado em um segundo trauma. Então, digamos, a pessoa ela tem esta experiência de um trauma que não foi superado, que não foi resolvido, e aí, em outro momento, há este novo trauma, no caso aqui, a perda, e esta perda desencadeia tudo aquilo enquanto emoção que estava represado já no primeiro, e com uma justificativa social. É que ela perdeu alguém, então ela tem uma justificativa ali agora de poder ter a manifestação do seu sentimento e, por que não dizer, até do seu adoecimento psíquico. Tem pessoas que vêm a desenvolver doenças, não somente no que diz respeito ao aspecto psicológico, mas até mesmo no aspecto físico. Pessoas enlutadas que não passam pela elaboração normal do luto, elas tendem por vezes a adoecer. Tem estudos que apontam para isso. É aquela velha relação do corpo, da alma, é a psicossomática. Também tem um aspecto de distúrbios psiquiátricos. Por vezes, pessoas que já vivenciavam a dificuldade, então, em relação ao distúrbio psiquiátrico, já tinha a característica de uma depressão, por vezes de uma esquizofrenia. Então, isso, em alguns casos, tende a poder ser acentuado na perda. Um outro aspecto é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um sentimento avassalador. E aí, por vezes, frente ao luto, é mais um elemento para que a pessoa possa alimentar o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, ele é um ácido. Ele vai corroendo a pessoa por dentro. Ele vai corroendo, de tal forma que por vezes fica aquela casca, mas por dentro está oco, tá? E uma outra questão no que diz respeito a esta distinção entre a elaboração do luto normal e do luto patológico é que, por vezes, o luto patológico se desenvolve por conta da falta de apoio no ambiente social, familiar, na própria igreja. Ou seja, a pessoa enlutada, ela não recebe o devido apoio para poder sair desta situação do luto, ok? Então são estas as considerações aqui concluindo este tema luto normal e luto patológico. Se você quiser ficar inteirado deste tema, eu te convido a assistir o vídeo anterior. No vídeo seguinte, eu vou falar sobre 10 expressões que não podem ser ditas para uma pessoa enlutada. Se você gostou do vídeo,
Então clique aí deixando o seu joinha, compartilhe este link com os seus contatos para poder ajudar algumas pessoas que estão dando apoio para pessoas enlutadas, ou quem sabe quem está aqui até mesmo assistindo este vídeo agora é alguém que está passando por este momento de perda, e aqui já vai os meus sentimentos para você, que Deus abençoe a sua vida, para você poder passar por essas fases e ter uma reorganização na sua vida, tá ok? Então, se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe o link. No próximo vídeo vou falar sobre 10 coisas, 10 expressões, 10 palavras que não podem ser ditas para uma pessoa enlutada. Até a próxima vez.